Fala projetistas, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe e vamos começar mais uma aula de SolidWorks, aquelas aulas rápidas onde vamos fazer um exercício de uma peça relativamente simples, que é essa peça aqui. Ela tem uma geometria interessante, que é um oblongo com formato curvado, né? Eu estava desenvolvendo aqui um projeto, finalizando alguns detalhes, e eu tinha uma peça bem parecida com essa, e eu decidi trazer como aula porque a geometria dela favorece alguns pontos de aprendizagem aqui bem interessantes. Então, fica aí se você quer aprender, aplicar os comandos que a gente vem aprendendo, ou caso você está começando agora, você já vai começar a assimilar as coisas. Bom, eu tenho um aviso importante, no dia 20 de abril, nosso próximo intensivão já tem data marcada. O intensivão de SolidWorks é basicamente um evento que eu faço aqui no canal com os alunos, tanto aí você que veio no Instagram, aqui do YouTube ou me achou em algum lugar. A ideia é fechar uma turma e desenvolver um projeto aí com todo mundo, e é gratuito, tranquilo? É uma forma que você tem para começar a realmente aprender o SolidWorks, e você que já é meu aluno, já vem aprendendo ao tempo, você vai colocar à prova tudo o que você já aprendeu e até mesmo ter condições aí para desenvolver um portfólio. Então, na descrição aqui do vídeo eu vou deixar um link para você fazer a sua inscrição. É gratuito, só colocar lá seu nome, e-mail e pronto, tá cadastrado, e eu vou te enviar todas as informações do intensivão, materiais que você vai precisar, material em PDF, biblioteca e tudo aí que você precisa para realmente dar uma acelerada no seu aprendizado. Então marque essa data, dia 20 de abril. Caso você esteja vendo esse vídeo e o intensivão já passou, sei lá, você está vendo essa aula aqui em 2025, não tem problema, vai no mesmo link, porque você vai entrar na lista de espera, e é bem possível aí que já tenha um intensivão marcado. O intensivão aqui de SolidWorks no canal, eu costumo fazer a cada 2, 3 meses, então é recorrente. Mas o conteúdo do intensivão, depois que a gente passa por ele, eu vou tirar aqui do canal, vai ficar restrito somente para quem é aluno lá da Projetistas Academy, beleza? Caso você queira saber como que funciona para ser aluno também da Projetistas, aqui na descrição do vídeo você encontra mais informações. Bom, vamos lá. Para desenvolver aqui essa peça, eu criei um PDF com todos os detalhes importantes aí. Eu sei que vocês gostam de PDF, né? De ter um material livre aí para você poder estudar. Então, na descrição do vídeo você encontra o link para fazer o download desse material e poder dar uma estudada, beleza? E eu tenho uma recomendação para você. Primeira coisa, cara, faça essa aula, você pode assistir essa aula inteira, vendo aqui o processo que eu vou utilizar para desenvolver esse componente. Aí, em seguida você pode ir tentando fazer a peça seguindo o PDF. Caso você dê uma travada, engasgou em algum ponto, você volta na aula e verifica como que eu fiz, e assim você consegue, acredito eu, que desenvolver um aprendizado melhor, beleza? Porque se você vai direto no PDF, você pode até fazer e finalizar a peça, cara, mas com certeza tem alguns detalhes aqui que eu vou passar que você pode aprender, coisas que talvez você não saiba, ou você que é iniciante mesmo, está começando agora no SolidWorks, você vai ver tudo passo a passo, você pode acompanhar aqui comigo, beleza? Caso você tenha conseguido, cara, você pode mandar essa peça para mim, manda lá no Instagram, aqui embaixo você encontra aí o meu Instagram para poder conversar comigo pessoalmente. Caso você queira fazer isso, mandar alguma dúvida, sugestões de aula, é sempre bem-vinda, fechou? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, fazer uma análise aqui bem simples no nosso desenho. Repara que eu organizei as vistas de uma forma diferente. Geralmente a vista lateral ela fica aqui, né? Mas eu só fiz a vista frontal, que eu considerei a parte superior da peça, e a vista superior eu estou considerando que é essa vista aqui, ó, olhando nesse sentido. Então essa vista lateral é basicamente uma vista auxiliar, onde eu fiz aqui um corte de seção para poder visualizar o que nós temos aqui de detalhe na parte interna. Repara que eu tenho um furo e eu tenho dois furos com rebaixo, né, um pouco maior, com diâmetro maior na parte de cima e outro na parte de baixo. E aqui eu puxei as cotas para a gente ter essas informações, beleza? Coisa simples. Lógico que tem alguns pontos aqui que pode dar uma engasgada, mas nada que a gente não consiga resolver, fechou? Então vamos lá. Primeira coisa, deixa eu mostrar aqui nosso modelo final, só para você ter uma ideia do resultado que vamos ter. Eu vou abrir um novo desenho, uma nova peça.
Agora eu habilito aqui a nossa origem, como sempre, e primeira coisa, seleciono o plano superior, botão direito nele, normal A. Com o plano selecionado, eu venho aqui em esboço e abro o novo esboço clicando aqui nesse botão, ó. Beleza, abriu o esboço pra gente. Eu vou pegar agora uma linha de centro, fazer aqui uma linha de centro para cima e vou pegar um círculo. Círculo, clico na origem, faço um círculo aqui e vou fazer um círculo aqui de cada lado desse jeito, beleza? Bom, eu vou selecionar esses dois caras apertando Ctrl aqui no teclado e dizer que eles são iguais. Eu vou selecionar o centro desse círculo e o centro do outro, apertando Ctrl no teclado e dizer aqui, ó, horizontal. Dessa forma a gente consegue alinhar. Uma outra forma de fazer isso é você pegar uma linha de centro. Eu vou pegar aqui uma linha de centro, clico aqui nesse ponto, clico no outro. Repara que essa linha está torta, eu vou selecionar e dizer aqui, ó, horizontal. Repara que ficou alinhado normal. E uma coisa que a gente pode fazer para centralizar esse cara, ó, pega esse ponto aqui dessa linha de centro, seleciona essa linha e diz aqui, ó, criar ponto médio. Então você percebe que você pode usar a linha de construção como uma forma de organizar o seu esboço antes mesmo de inserir as cotas. Eu fiz esse processo para você visualizar uma metodologia que você pode aplicar nos seus desenhos. Não que isso aqui é o único caminho, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa seria algumas cotas aqui logo de cara, ó. O que eu tenho? O que eu acabei de esboçar ali foi basicamente esse furo central para marcar esse centro. Eu já tenho aqui essa cota de 85. Eu tenho esse diâmetro aqui interno de 100, mas o externo que me interessa tem um raio de 75. Então vamos lá, ó. Dimensão inteligente. Essa linha aqui, ó, olha como é simples. Só clico na linha, puxo para a lateral, eu vou ter 85 milímetros. Beleza. Esse cara aqui, ele vai ter... Lá o raio está com 75, então como que eu puxo o diâmetro? Se você tem dificuldade de fazer conta de cabeça, você pode colocar aqui no SolidWorks, ó, 75 vezes 2. Dá um Enter, ele já puxa ali os 150 logo de cara. Beleza. Eu também tenho uma distância de 40 milímetros entre os centros. Galera, outra coisa, eu percebo que tem bastante aluno que está começando agora e às vezes é um desafio você fazer interpretação de desenho, até mesmo pela experiência, né? Então essas aulas aqui que eu trago um PDF tem como objetivo fazer com que você melhore a sua leitura de desenho, tá? Por isso que é importante você assistir, ver todo esse processo e depois você tenta fazer sozinho, porque assim você consegue aprender mais e melhor. Eu vejo que tem muita gente que pula essas etapas, aí me manda umas dúvidas que são até relativamente simples, que eu mostro na aula, só que o cara ele não assistiu a aula e quer tirar dúvida comigo. Aí eu falo, cara, tá na aula. Isso aí eu expliquei lá na aula. Aí vamos lá, ó, dimensão inteligente. Esse cara aqui, com relação a esse, a distância entre eles é de 400 milímetros. Beleza. 400 milímetros. Eu tenho aqui esse diâmetro, que é um diâmetro de 60. O de 90 seria o diâmetro externo, mas eu não estou preocupado com ele agora. Beleza, puxo aqui uma cota. 60 milímetros. Tranquilo. Agora uma parte aqui extremamente importante. Repare que eu tenho essa curva aqui. E eu tenho também essa curva aqui na parte externa. E para fazer ela, existem algumas formas de você fazer isso, mas a mais simples e fácil é vir aqui, ó, arco de 3 pontos, clica em arco, setinha para baixo, arco de 3 pontos, clica aqui nesse cara, não clica na bolinha aqui, hein? Clica na tangente e clica na outra tangente, abre uma barriga para baixo, dá um ESC. Beleza. Seleciona aqui esse cara, os dois, e diz que é tangente. Seleciona esses dois caras aqui e diz que é tangente. Beleza. Dimensão inteligente. O raio aqui desse nosso amigo tem 420. Repara que o esboço já ficou preto, ou seja, está resolvido, não preciso fazer mais nada. Agora vamos puxar a parte externa. Eu venho aqui em arco de 3 pontos, clico nesse círculo, clico nesse. Puxa a barriga para baixo, mesmo processo, ó. Seleciono os dois, digo que é tangente. Aqui vai ser a mesma coisa, tangente.
E agora é só definir o raio. Dimensão inteligente e o raio aqui é de 400 milímetros. Fechou. Eu posso até puxar essa cota aqui para a lateral, ó. Um pouco mais para cá. O que a gente tem mais de informação aqui nessa parte superior? Repara que eu tenho um oblongo aqui, ó, ou uma ranhura, depende da sua região. Cada região tem um nome de chamar esse tipo de rasgo aqui. Então é basicamente um comprimento de 45 com um raio de 15 milímetros. Aí para fazer ele, você vem aqui, ó, ranhura, clica na ranhura, só que você seleciona a ranhura de ponto central, dá um clique nela e ela tá bem centralizada aqui nesse ponto. Deixa eu te mostrar no desenho. Tá vendo que ela tá centralizada aqui nesse ponto? E você percebe que as linhas de centro que a gente criou lá no início, ela basicamente serve como gabarito para você criar o desenho inteiro. Isso se chama planejamento, isso se chama intenção de projeto. É quando você começa a fazer o desenho já sabendo como que vai ser o final. E você só consegue fazer isso com experiência, cara. Desenhando, praticando, sempre buscando coisas novas para aprender, tentando acelerar aí o seu processo, dando passos além, porque assim você vai construir uma mentalidade de projetista, beleza? Eu vou clicar aqui nesse ponto, abrir para a lateral a ranhura e puxo assim, ó. Dimensão inteligente, o comprimento dele, 95, e o raio é de 15. E pronto, ficou preto, tá resolvido. Agora eu vou cortar esses arcos aqui que eu tenho, ó. Eu vou pegar a parar entidade, seleciono essa opção, clico aqui, ó, repara que sumiu, é isso que eu quero. Sumiu aqui também, fechou. Vamos pegar agora um círculo. Vou pegar um círculo aqui e fazer os furos que vão estar centralizados exatamente aqui nesse centro. Eu seleciono os dois, digo que eles são iguais. Dimensão inteligente. O diâmetro desse cara é de 100 milímetros. Fechou. Então, ó, você pode observar que a nossa vista, né, visualizando a parte de cima, eu não tenho mais nada a acrescentar. Agora os detalhes eles são mais na questão lateral, frontal aqui da nossa peça. Aí vamos lá. Vou pegar aqui recursos, ressalto base extrudado. E aqui em ressalto, observa que como a gente cortou aqueles arcos, automaticamente ele já identificou o corpo que vai ser extrudado aqui. Então eu já tenho esse corte, o oblongo já está rasgado, esses dois furos também, só falta definir a espessura. E a espessura aqui é simples. Eu não tenho a cota da espessura total, mas eu consigo fazer uma conta bem simples. Repare que eu tenho aqui, ó, 40 milímetros mais 60, ou seja, a altura total é de 100. Eu coloco aqui uma cota de 100 milímetros. Confirmo o comando, beleza. Agora eu tenho o tarugo, né? Eu tenho aí a peça inteira. E você que trabalha com usinagem, você já consegue imaginar o processo de remover material, né? Então, às vezes, no SolidWorks, você consegue seguir aquela mesma metodologia de um processo de fabricação. Às vezes não, depende da peça. Mas é sempre um bom caminho você pensar no processo de fabricação e trazer isso para o SolidWorks. Por isso que é importante você ter essa experiência de chão de fábrica para que você também trabalhe com projetos. Pessoas que trabalham com projetos que nunca nem pisou no chão de fábrica, não tem experiência ali de chão, eu percebo que eles têm uma certa dificuldade, principalmente com a questão quando vai desenvolver peças como essa. Então, às vezes você está aí no chão de fábrica, trabalhando atrás de uma máquina, desanimado. Cara, essa sua fase agora é exatamente o que você precisa de gabarito para que você suba para a próxima fase. Porque quando você se tornar um projetista, começar a desenvolver projetos, tudo que você tem de bagagem aí no chão de fábrica, atrás de um equipamento, vai te servir como experiência e também credibilidade para desenvolver as coisas que você precisa fazer. Isso vai fazer toda a diferença lá na frente, beleza? Só para dar uma motivada aí para você. Bom, eu vou selecionar o plano frontal. Repara que o plano frontal ele ficou bem aqui, né? Centralizado nesse furo, então o esboço que a gente vai criar vai ficar aqui. Na hora de fazer o corte eu preciso selecionar ambos os lados para fazer esse corte. Tranquilo, vamos ver isso na prática. Eu vou selecionar o plano frontal, vou abrir um novo esboço,
E aqui, o meu objetivo é basicamente modelar esse rasgo aqui e consequentemente o outro lado é igual, então eu vou espelhar e depois eu vou fazer esse rasgo aqui central. Então vamos lá, ó. Passo a passo. Vou pegar aqui uma linha normal, eu vou fazer uma linha aqui, não clica no meio, cara, não clica aqui nesse midpoint, senão vai travar seu desenho, ó. Clica aqui nesse cara, puxa para a lateral na horizontal uma linha reta e desce com ela até essa parte de baixo, vem até aqui esse canto e fecha o esboço. É isso que a gente precisa. Eu vou criar uma linha de centro, já para deixar pronta aqui para a gente fazer o espelhamento. Dimensão inteligente. Esse ponto com relação a essa linha de centro, eu tenho aqui a cota, a cota média, né, em relação ao centro da peça. Só que se eu puxar para o lado, eu vou ter a cota total, que no caso vai ser de 200 milímetros. Se você olhar aqui no desenho, é exatamente a cota que eu tenho no detalhamento, tá vendo? Beleza. Esse ponto com relação a essa linha de centro, puxo para baixo, coloco aqui, ó, 275. Beleza? Essa altura vai ter 40 milímetros. E repara, ó, que o esboço já ficou preto, está resolvido. Agora eu venho aqui, ó, espelhar entidades, seleciono tudo isso aqui em relação a essa linha de centro e confirmo o comando. Show de bola. Vou pegar agora uma linha normal e vamos fazer a mesma coisa, só que aqui é ao contrário, né? Ó, não clique em ponto nenhum, cara, senão trava aí seu esboço. Eu vou clicar aqui nessa aresta, puxar para baixo e fazer esse desenho aqui, ó. Beleza? Uma coisa que eu posso fazer, seleciona essa linha mais a linha de centro, essas duas aqui, mais a linha de centro, diz aqui, ó, simétrico. Assim ele vai deixar centralizado bonitinho aí para você. Dimensão inteligente. Esse ponto com relação a esse, eu vou ter 275 milímetros. Esse ponto aqui, ele é coincidente com o de baixo, ou seja, ele tem o mesmo comprimento. Então vem aqui, ó, tornar vertical. Ó, repara que já alinhou. Dimensão inteligente. Esse cara com relação a esse, eu puxo aqui uma cota, eu vou ter 45 milímetros. Deixa eu te mostrar no detalhamento, ó. Essa cota aqui de 45 é justamente esse rasgo aqui superior. Beleza, repara que tudo está preto, não tem nada em azul, né? Então a gente pode seguir. Porém, você observa que o esboço ficou mais ou menos no meio da peça, né? Então na hora de fazer o corte, eu vou fazer o corte para os dois lados. Vem aqui em recursos, corte extrudado. Ele já identificou porque eu tenho 3 esboços fechados. Então não preciso selecionar. Vem aqui, ó, em cego, passante, ambos. Algumas versões do SolidWorks, se eu não me engano, a 2017 para trás, não tem essa opção de passante ambos. Então você precisa selecionar como passante em um sentido e selecionar um segundo sentido para ser passante também, tá bom? Então só para você ficar esperto aí. Dá um OK. E show de bola, fez o corte aqui pra gente. Agora, próximo passo. Eu tenho aqui esse diâmetro de 90 com um rebaixo aqui de 10, tá vendo? Que é um furo secundário no mesmo centro desse furo aqui de 60. Então, para fazer ele, cara, é o seguinte. Como eu sei que esse detalhe vai ser dos dois lados, conforme você enxerga aqui, ao invés de criar 2 esboços, eu vou criar um só e espelhar esse corte para baixo. Então, vamos lá. Eu vou selecionar essa face. Seleciono essa face aqui. As duas ao mesmo tempo. Venho aqui em geometria, plano. Repara que automaticamente criou-se um plano central aqui pra gente. É só dar um OK. Eu posso pegar esse plano aqui e esticar ele, caso esteja te atrapalhando aí. E meu querido, se você chegou aqui nesse ponto da aula, cara, dá um like aí. Dá um like para ajudar o canal. E se inscreva caso você não seja inscrito. Eu percebo que muita gente que assiste aqui as aulas não são inscritas. Cara, é só fazer a inscrição. Clica. Isso não vai mudar nada na sua vida com relação à questão negativa. Muito pelo contrário, vai ser positivo para você, porque você vai ser avisado quando sair aulas novas. E também o canal cresce mais, o conteúdo cresce mais e cada vez mais conteúdo de mais qualidade vai chegar até você. Beleza?
Aí vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa face aqui, abro um novo esboço, eu vou pegar um círculo. Aqui nesse centro, ó, eu abro um círculo, dimensão inteligente. O diâmetro desse cara é de 90. Recursos, corte extrudado. Aqui eu coloco uma profundidade de 10 milímetros, que é justamente a cota que eu preciso, e confirmo o comando. Fez o rebaixo. Agora, cara, vem aqui, ó, padrão linear, setinha para baixo, espelhar, seleciona esse plano que a gente criou e seleciona esse corte. Repara que ele copiou lá para baixo e dá um OK. Show de bola. Agora esse plano já não me serve mais, então eu vou ocultar ele. E por que eu fiz isso? Caso você altere a espessura da peça, caso você vai fazer uma revisão, sei lá, mesmo que você altere a espessura de 40 para 60, 100, 200 milímetros, o que vai acontecer? Esse corte vai permanecer embaixo igual, porque o plano está centralizado ali. Então é a forma que você cria para que, caso haja revisão no seu desenho, o seu desenho não fique bagunçado. Ele se ajuste de acordo com a alteração, a revisão aí que você aplicou. Beleza. Outra coisa que eu preciso fazer, que acredito aí que é a parte mais complicada, né, entre aspas. Tá vendo que eu tenho um rasgo lateral aqui, superficial? E esse rasgo ele tá em função dessa tangente aqui, tá vendo? Inclusive, de forma intencional, eu não cotei ele. Eu não defini para você até onde vai esse rasgo e até onde ele finaliza aqui. Justamente para que eu te mostre esse processo. E também, cara, uma outra coisa, se você já é aluno aqui, você assiste bastante as aulas, você percebe que sempre tem detalhes que eu deixo em branco. Porque a ideia é você, como projetista, você ser criativo e também inventar as coisas na peça. Não é tudo que eu vou mostrar aqui pra você, porque seu dia a dia não é outro, cara. Isso aqui não é um curso que eu só entrego o desenho, você vai lá e copia, senão você vira um copista. A ideia é que você vire um projetista. Então, a ideia é ser mais criativo com os detalhes aqui. Aí para fazer esse cara, a única coisa que eu tenho de informação é a profundidade de corte, tá vendo? Que é 5 milímetros. Aí vamos lá. Eu vou ter que criar um plano central aqui, igual eu fiz na parte de baixo. Então eu venho aqui geometria, ou antes, ó, seleciona essa face, seleciona de baixo, com as duas juntas. Geometria, plano. Criei o plano. Beleza. Seleciona esse plano aqui. Vem aqui em esboço. Abriu um novo esboço. Só vem aqui, ó. Converter entidades. Seleciona esse arco aqui. E também esse cara. Dá um OK. Beleza. Um detalhe que você pode observar aqui nessa peça é o seguinte. Se você traçar uma linha desse ponto até embaixo reta, você repara que ele termina igual. Tá vendo? Ó? Ele não passa esse corte aqui, ele não vai passar essa linha vermelha que eu criei aqui para você. Então eu já tenho essa leitura que ela tá reta, né? Então para fazer isso, ó, eu vou pegar uma linha de centro, clico aqui nesse ponto, eu vou passar um pouco da tangente, só que na vertical tem que ficar preta essa linha aqui. Eu pego a nossa tesoura, seleciono essa opção e corto essa ponta, Pronto, já está resolvido. Ó. Repara que o esboço ele foi criado bem centralizado aqui na peça, na tangente. E para fazer o corte, é só vir aqui em recursos. Corte extrudado. Eu poderia até espelhar para o outro lado, né? Mas eu vou espelhar isso depois, fica como opção aí para você. Você precisa selecionar aqui, ó, recurso fino. Dessa forma a gente vai definir uma espessura para fazer a profundidade de corte. Então eu vou colocar aqui 5 milímetros. Porém, repara que tá para fora, né? Eu vou inverter para fazer o corte para dentro. E eu quero centralizar aqui esse corte para fazer para cima e para baixo. Então aqui em cego eu troco para plano médio. E a espessura desse cara é isso aqui, ó, 35 milímetros. Eu coloco aqui 35. Confirmo o comando. Olha que legal, fez o corte pra gente. Vamos ocultar esse plano e vamos espelhar para o outro lado. Mas antes, você pode observar aqui no desenho que eu tenho um raio. Tá vendo? Eu tenho um raio aqui que também não está indicado. Vamos fazer esse raio agora, bem de leve. Vem aqui em Fillet.
faço aqui, ó, clico nessa aresta, vou usar um raio de 10 mesmo. Aqui é a mesma coisa, opa, selecionei a face sem querer. Aqui é a mesma coisa e confirmo o comando. Show de bola. Vamos espelhar para o outro lado. Vem aqui em padrão, espelhar, eu vou selecionar o plano direito e aqui em recursos, vem em corte extrudado, também seleciono esse fillet aqui. Confirmo o comando. E pronto, ó, tá criado aí. Agora, cara, entra a cereja do bolo. Percebe que a peça ela tá toda quadrada, né? Você olha na vista lateral, você enxerga as quinas, os cantos, tudo vivo aqui. Eu fiz desse jeito para que a gente tenha espaço para criar e até mesmo dar um detalhe melhor aqui para nossa peça, porque na realidade você não vai usinar uma peça desse jeito. É sempre interessante você não deixar cantos vivos, a não ser que esse canto vivo ele realmente seja importante aí para o seu componente. E quando a gente fala sobre resistência dos materiais, sobre a forma como a peça se comporta diante de esforços mecânicos, é importante que você tenha alívio de tensão entre esses cantos, onde você pode ter cantos de 90 graus ou até mesmo 130, aqui como esse. O importante é você sempre buscar fazer esse tipo de alívio. E para fazer isso, a gente tem os raios, né? Os fillet. Então vem aqui, ó, em fillet. Também entra a questão visual da peça, né? Não é só com relação à resistência. Eu vou selecionar essa aresta, seleciono essa daqui, a de baixo também. Vou colocar aqui um raio de 20 milímetros. Desse jeito. Você pode escolher o raio que você quiser, tá bom? Vem aqui em fillet, seleciona esse cara. Não a face, tem que ser a aresta. Essa aresta. Essa aresta aqui de baixo. Só que repare que o raio ficou muito próximo ao furo, né? Então eu vou colocar aqui 10 milímetros. Dá um OK. Beleza. Uma outra coisa legal é o seguinte, ó. Venho aqui em fillet, vou selecionar essa aresta para ele selecionar a cadeia inteira. Repara que tá aqui, ó, propagação no tangente, só que eu vou colocar um raio menor. Aqui, colocar um raio de 5 milímetros. Embaixo também. Dá um OK. Ficou mais legal. E vou chanfrar esse cara aqui. Venho aqui em fillet, chanfro, seleciono essa face e essa face ele vai selecionar automaticamente as duas arestas. E colocar um chanfro aqui de 4 milímetros e dar um OK. Beleza, ó. É isso aí. Agora, o que a gente pode fazer para acabamento? Primeira coisa, inserir um material. Vou colocar aqui um aço 1020. Mas vamos alterar as cores. Eu vou selecionar essa peça aqui. Venho aqui em editar aparência. E vou escolher uma cor predominante. Eu vou escolher esse tom de azul aqui. Ou verde, depende dos seus olhos, né? A questão de cores é bastante discutível. Principalmente se você é mulher. Eu percebo que as mulheres elas têm uma facilidade maior para encontrar cor. Eu já trabalhei, eu fiz alguns projetos para a fábrica de tinta. E uma coisa interessante, tem um laboratório de qualidade onde eles analisam a textura, a densidade, até mesmo a cor da tinta e são mulheres que fazem essa avaliação, cara. É interessante. A pessoa lá no dia me contou que existe um processo seletivo que identifica o quanto de cor que uma pessoa ela consegue enxergar. E é interessante, cada pessoa ela consegue enxergar uma determinada quantidade de diferenciação de tonalidades e cores. E algumas pessoas, principalmente mulheres, ela tem uma facilidade maior de ter aí um gabarito maior de identificar cor. Então tem verde água, verde não sei do que. Então para mim é verde claro ou escuro, né? Não tem outra diferença, mas tá tranquilo. E eu sei também que tem bastante mulher que assiste aqui no meu canal. Eu tenho alunas lá da Projetistas Academy que são muito boas, pessoas aí que estão entrando na área de projetos e é bem interessante essa representatividade feminina, porque hoje o mundo não está só restrito a um tipo só de pessoa. A ideia é que todo mundo pode ser o que quiser.
E hoje com a internet, a facilidade que você tem acesso à informação te possibilita isso, né? Então se você é mulher, assiste esse vídeo, cara, manda um comentário aí, vai ser interessante saber. Ó, uma outra coisa que eu gosto de fazer com esse tipo de peça é o seguinte: eu gosto de destacar algumas coisas que são importantes nos componentes. Por exemplo, no projeto que eu estava fazendo, essa peça aqui, eu tinha um eixo em ambos os lados, eu tinha um outro corpo que ia engastado aqui, e aqui eu ia posicionar um rolamento e tinha também um eixo. Então esses detalhes eu quis evidenciar para facilitar na questão da montagem, até mesmo visualização da peça. Então o que eu posso fazer? Ó? Tá vendo que aqui em geometria eu vou apagar essa peça, selecionar a peça inteira, eu vou dar um OK. Agora o processo, eu vou colocar aqui, ó, editar a aparência, eu vou apagar essa peça porque eu já inseri a cor, eu vou trocar a opção para face, tá bom? E eu vou selecionar essa face, só que eu vou alterar a cor aqui, ó, colocar uma cor bem clara ou mais escura fica mais bonito. Coloca esse tom, vou selecionar os furos, o chanfre aqui também, embaixo é importante. E aqui no caso do oblongo também. Por que isso é interessante? Quando você vai detalhar a peça, renderizar ou exportar isso aqui, você pode usar o jogo de cor como uma forma de incrementar o seu desenho, fazer com que ele fique mais bonito e também de uma forma mais didática aí para quem vai utilizá-lo. Por exemplo, esse cara aqui, tá vendo que eu tenho esse rebaixo? Eu vou evidenciá-lo também. Eu venho aqui em editar aparência, excluo essa peça, seleciono aqui face, seleciono essa face, só que eu vou alterar a cor para uma cor bem clara, seleciono junto o chanfre, o raio na verdade, né? Selecionei. Ou colocaria aqui uma outra cor diferente, mas como a peça já está colorida, você pode até dar uma poluída no seu desenho e deixar ele feio. Então eu gosto de usar essas cores mais tonalidade de cinza ou preto, né? Acredito aí que fica mais legal para a gente trabalhar. Eu dou um OK, ó. E pronto, meu querido, tudo certo, peça finalizada, mais um exercício aí concluído. Eu espero que você tenha aprendido coisas novas e também seja um desafio aí para você. Caso você tenha conseguido fazer essa peça de boa, manda aqui para mim nos comentários ou manda lá no Instagram. Vai ser muito bom saber aí o seu progresso, te conhecer melhor. E meu caro, se você quer acelerar o seu aprendizado e realmente dominar o SolidWorks como um projetista, eu te convido para conhecer o meu curso de Solid completo, do zero ao avançado. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link da página com todas as informações do curso para você ver como que funciona. Se tiver alguma dúvida, você vai perceber que lá no fundo, no cantinho, tem um botão do WhatsApp. Você pode me chamar lá para conversar, tirar dúvidas, se querer entender melhor como que funciona o curso. E lembre-se do intensivão, tá? O intensivão é importante você participar e caso você aí esteja vendo esse vídeo e o intensivão passou, mesmo assim, faça o seu cadastro, você será avisado e vai entrar na lista de espera aí do próximo evento. Beleza, meu querido? É isso aí, tamo junto, vamos pra cima e até a próxima.